Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Hoje a gente vai falar sobre LGPD, além da adequação jurídica. Entenda todos os impactos para a sua empresa. Esse webinar é uma iniciativa da consultoria de TI Omini. Na nossa agenda de hoje, nós vamos trabalhar dois painéis técnicos. O primeiro painel, a gente vai falar sobre LGPD em foco, muito além do jurídico. Então, nesse painel, quem fará a apresentação sou eu. Daqui a pouco eu já me apresento, né? Onde a gente vai abordar os aspectos fundamentais da lei e medidas práticas de adequação. Já no segundo painel, por que a LGPD requer a adoção de novas tecnologias pelas empresas, irá apresentar esse painel o Alan, que é da Vero Security, nosso parceiro. Então, juntos aqui essa tarde, a gente espera passar bastante conhecimento para os senhores, trocar bastante conhecimento também. Lembrando que, na sequência desses dois painéis, a gente vai responder as perguntas que, por acaso, surjam durante a apresentação. Essas perguntas devem ser feitas por meio do chat. No chat, a gente pede para que vocês se identifiquem, né? Informe seu e-mail corporativo, para que a gente possa também passar depois a apresentação, que a gente vai circular nesse webinar, e a gravação deste evento, ok? Então, vamos iniciar aqui. Bom, primeiro eu vou falar sobre LGPD em foco, muito além do jurídico. Essa abordagem, quem vai fazer sou eu, né? Meu nome é Magno Lima, eu sou especialista em LGPD, né, pela Omini, e também por vários projetos que eu já implementei. Tenho aí mais de 13 anos de experiência em gestão de projetos complexos na área de tecnologia e já liderei mais de 50 projetos aí em toda a minha carreira, em toda a minha jornada. A minha formação é uma formação técnica em ciência da computação e eu tenho um MBA de gestão de projetos pela Fundação FGV. E eu estou aqui, então, para falar um pouquinho sobre como a gente entende a LGPD, mais do que a questão do compliance, né? Mais do que a abordagem, do que o requisito jurídico. Então, eu espero que ao término desse painel eu consiga passar para vocês esse conhecimento sobre qual o benefício que a LGPD também traz, não só a LGPD, o que ela é, mas o benefício que ela traz para o seu negócio. Então, fazendo um breve histórico sobre a lei, ela foi publicada lá em 2018, em agosto de 2018, e havia previsão de início em 24 meses, ou seja, em 16 de agosto do ano passado. O que aconteceu devido à Covid, o ano passado houve uma movimentação para ver se adiava, se postergava, né, o início da lei, mas houve ali uma articulação muito forte do Ministério Público e até do próprio Banco Central para que isso não ocorresse, tendo em vista que a GDPR, que é a lei europeia, cujo a LGPD foi inspirada, já está em vigor, né? E ela tem prejudicado as relações comerciais com empresas brasileiras que fazem negócio com a Europa. Então, entendeu-se que seria pior para a economia postergar o início da lei em detrimento à Covid-19. Então, caiu uma medida provisória que havia sido aprovada na Câmara e, a partir de setembro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou essa lei. Então, a lei já está em vigor e, o mais importante, ela impacta todos os setores e ramos de atividade. Qual que é o escopo dessa lei? Essa lei, ela tem relação com os dados pessoais, né? Então, dado de pessoa jurídica não entra na LGPD. Dado anonimizado também não entra na LGPD. São dados pessoais, ou seja, informações relacionadas a pessoas, cuja informação eu consiga identificar a quem ela se refere. E aí a gente pode envolver nesse escopo, né, a relação que as empresas têm com seus clientes, pessoas físicas, os próprios colaboradores, empregados da organização e os empregados de prestadores de serviços que essa empresa tem relacionamento. Ok? Bom,
E aí, o que a lei prevê? Né? A lei fala, bom, é dado pessoal, mas ela prevê um escopo de 20 tipos de tratamento. Então, toda vez que eu transacionar, eu operacionalizar dados pessoais, com coleta, produção, recepção, acesso, arquivamento, eliminação, enfim, esses 20 tipos de tratamento é o que a lei prevê para que seja aplicado a lei. Então, toda vez que eu transaciono um dado e esse dado transacionado eu consigo classificar, fazer referência à lei, algum tipo desse tratamento, eu tenho que deixar essa transação aderente à LGPD. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso depois, mas o mais importante aqui entender que a previsão desse escopo, desse tratamento, desses 20 tipos de tratamento, é o que a lei preveu lá quando ela foi desenvolvida, é o que a lei preveu completeza em qualquer transação relativa a dados pessoais. Então, honestamente, eu acho que não ficou nada de fora. Tá? Bom, e essa operação ela é feita por players, ou seja, ela é feita por atores. Então, a lei prevê 3 atores principais, que são agentes de tratamento de dados, ou seja, são agentes que transacionam os dados. Então, o controlador, e aí aqui a lei já deixa claro que a empresa que detém o dado, ela não é dona do dado. Ela é, naquele momento, controladora do dado. Porque a LGPD, fundamentalmente relacionada aos dados pessoais, ela escancara que o dado, ele não é, o dado, ele é, na verdade, do documento a qual ele faz parte. Ou seja, o dado é da pessoa, não é o dado mais da empresa, mesmo que aquele dado esteja armazenado no seu banco de dados. Então, o papel das empresas é um papel de controlador, ou seja, a quem compete as decisões sobre as transações que vai fazer com esses dados, dependendo da atividade comercial que ela tem. Tem um outro ator que é o operador, ou seja, aquele que de fato operacionaliza o dado. Então, o controlador é aquele que detém o dado, que toma a decisão do que fazer com o dado, mas tem um outro play que era o operador. Esse cara aqui está mais relacionado à área de tecnologia, está mais relacionado a um parceiro, a um software terceiro, enfim. O operador é que, de fato, quem operacionaliza, ou seja, quem faz o tratamento desses dados em nome do controlador. E um papel importante e novo, né, pela lei, é um papel do DPO, ou seja, ele é o encarregado do dado. O DPO, ele é o responsável por 2 conexões vitais para a LGPD. A primeira conexão está ligada, de fato, à lei. Então, o DPO, ele é o responsável por, dentro da empresa, por entender a lei e aplicar a lei sem conflito de interesse com a atividade comercial da empresa. O que significa isso? Que o DPO, ele tem atuação independente dentro do negócio. Por quê? Porque o seu objetivo é deixar a empresa compliance à lei. Então, todas as informações relativas à lei, ou seja, todos os relatórios que a lei prevê, todas as comunicações que precisam ser feitas para o agente regulador, que é a ANPD, quem faz é o DPO. E a outra conexão do DPO é com o titular do dado. Então, ele também é o responsável por dar a transparência e responder ao titular de dado as indagações dele relativo aos dados que se tem na organização. Então, esses são os 3 principais atores, dando um destaque para o encarregado, DPO. E aí, até para conhecimento de todos, diferente da GDPR, ou seja, diferente da Lei de Proteção de Dados lá que foi aplicada na Europa, mesmo que a nossa foi inspirada nisso, aqui houve uma flexibilização em relação ao DPO. Aqui o DPO, ele não necessariamente precisa ser um colaborador, ele pode ser um terceiro. Lá na Europa não, ele tem que ser um colaborador da empresa. Então, você pode ter um DPO, ter empresas prestando esse serviço, já que o papel do DPO
em muitos casos, não vai ocupar full time, né, a sua atividade dentro daquela empresa. Então, o que a lei aqui flexibilizou a LGPD foi a possibilidade de terceirizar. Mas, Magno, como é que vai funcionar isso? Ainda não está muito claro, existem muitas indagações. A ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela foi constituída em setembro, ela tem ainda que preencher algumas cadeiras, e a partir disso vai ser provavelmente expedida uma circular, vai ser feito junto com as empresas uma regulação específica sobre a terceirização do DPO, mas a lei já traz essa previsão, tá? Uma vez que eu tenho o escopo da lei relacionado aos dados pessoais das pessoas, e eu tenho 20 tipos de tratamento de dados, quando eu pego uma operação que eu faço com aquele dado, seja uma operação de armazenamento, como eu citei, de uma operação de excluir os dados, de uma operação da gente poder fazer uma comunicação com o dado, seja ela qual for, a partir do tipo de operação, a gente classifica nas chamadas bases legais. Então, a lei ela traz 9 tipos de bases legais para classificar o tratamento de dados além do consentimento, né? Então, por que além do consentimento? Porque nem todo dado que eu for transacionar, eu preciso de consentimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma base legal que não necessariamente precisa de consentimento. Vamos lá, legítimo interesse, né? Vocês veem aí do lado direito, na primeira coluna gerais aqui, o legítimo interesse. Então, existe um legítimo interesse na relação comercial entre o controlador do dado e efetivamente o dono do dado. Então, um exemplo clássico disso é quando vai se dar crédito. Então, quem procura o crédito geralmente é o dono do dado. Quem vai dar o crédito geralmente faz uma consulta em birôs para saber a situação cadastral daquela pessoa, para poder entender o risco e dar o crédito. Então, neste caso, é configurado o legítimo interesse, por exemplo. Então, nesse tipo de transação, de tratamento de dados, ele poderia ser classificado como legítimo interesse e eu não precisaria do consentimento do dono do dado para poder ir consultar as informações dele no birô de crédito. Por quê? Porque há o legítimo interesse sobre a operação comercial, neste caso. Então, é só para dar um exemplo sobre a questão do consentimento. Então, uma vez eu entendendo quais os dados tem dentro da organização, que são dados, né, relativos a pessoas, quais transações, quais tratamentos esses dados estão sendo expostos dentro da empresa, eu faço a classificação nessas 9 bases legais, além do consentimento. Então, a gente tem aqui as 5 gerais: cumprimento de obrigação, execução de contrato, exercício regular de direitos, proteção da vida ou da incolumidade física e o legítimo interesse, como eu expliquei. E a gente tem algumas bases legais que são setoriais. Então, a gente tem uma base legal só para administração pública, a gente tem uma base legal só para órgãos de pesquisas, a gente tem uma base legal só para saúde, para profissionais e serviços de saúde, de autoridade sanitária, e a gente tem a proteção ao setor de crédito, como eu disse, que se configura o legítimo interesse, que é esse exemplo que eu citei aqui do setor financeiro e similar. Então, são essas as 9 bases legais que há previsão na lei. E aí, o que vai definir se eu preciso do consentimento ou não? Justamente são os dados sensíveis. Então, quando eu tenho armazenado dados sobre pessoas que são sensíveis, e aí sensíveis classificados pela lei, esse slide aqui, ele tipifica o que a lei especifica sobre dados sensíveis. Então, dados sobre saúde, dados genéticos ou biométricos, dados relativos à vida sexual daquela pessoa, da origem racial, ética, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, filiação a organização religiosa, filosófica ou política. Então, quando eu tenho um atributo relativo àquele documento, ou seja, relativo à pessoa,
que contempla uma dessas qualificações de dado sensível, então, obrigatoriamente, eu preciso do consentimento. Obrigatoriamente, eu preciso ter uma relação muito transparente com o dono titular daquele dado. Então, um exemplo aqui bobo. Muitas empresas, elas têm lá no seu RP, ou nos seus sistemas, ou na sua ficha de vínculo empregatício, ela pergunta a religião do colaborador. Se efetivamente a empresa não for fazer nada com essa informação, é um risco para a LGPD ela armazenar e transacionar essa informação dentro de seus sistemas. Por quê? Porque isso é tipificado na lei como dado sensível. Então, toda vez que eu tenho um dado sensível, e aí, quando a gente também fala de menor de idade, que não está aqui, que aí todo dado relativo a menor de idade é sensível, exige-se um cuidado maior, né, de tratamento desse dado, de classificação e de compliance desse dado LGPD, ok? E aí, quando eu tenho os dados sensíveis, a gente tem, de 9, a gente tem, passa para 7 bases legais. Veja que quando o dado sensível, o exemplo que eu citei do legítimo interesse aqui já é descartado. Ou seja, eu não posso classificar uma informação de dado sensível por legítimo interesse. Então, eu posso aqui, e nem de execução de contrato, que também é um outro exemplo daquilo que já foi acordado anteriormente entre as partes. Mas eu tenho aqui cumprimento de obrigação, o exercício regular de direitos, inclusive em contrato, proteção da vida e nos setoriais, pela administração pública, por órgãos de pesquisa, por profissionais de entidade de saúde e, surge mais um, que é a prevenção à fraude e segurança. Né? Então, quando a gente fala em dados sensíveis, é o que eu falei, a LGPD ela traz uma exigência maior, uma carga de exigência maior. Então, é preciso entender dentro das empresas, quando eu tenho dados sensíveis, de fato, se é necessário ou não eu ter aquilo armazenado e estar transacionando aquela informação dentro da minha empresa. Tá? E o consentimento, a lei é muito clara, precisa ser específico, destacado e com finalidade determinada. Então, eu não posso ter lá um consentimento genérico, do tipo, o Magno, ele recebeu aqui uma solicitação da empresa XPTO, esta empresa, ela quer o consentimento do Magno para tratar os dados dele internamente. Não, isso é muito genérico. A lei fala, tem que ser específico. Para que eu vou usar esse dado? Isso ser destacado, ou seja, eu não posso ficar passando por 20 páginas com letrinhas pequenas para poder entender para que está dando consentimento e com finalidade determinada. Então, esse é o ponto de grande sensibilidade de implementação da LGPD. Né? E a lei é uma lei que ela está embasada em 10 princípios. E aí, qual que é o ponto? Quando a gente fala além do jurídico, né? Esses princípios, ele é o espírito da lei. E ele foi produzida a várias mãos, né? Então, a LGPD ela foi construída a várias mãos. E o Banco Central teve uma atuação muito forte na construção da nossa lei. Houve uma inspiração na GDPR, né? A GDPR já trazia essa característica, e aqui ela foi potencializada com a participação do Banco Central. Então, esses princípios, eles fazem com que a lei não só seja um atendimento, quer dizer, que a lei não seja uma burocracia, mas a lei seja uma oportunidade das empresas conseguirem se reposicionarem junto aos seus clientes, gerar mais competitividade para o mercado, ela conseguir se relacionar melhor com o seu cliente, trazer melhores tecnologias. Então, esses 10 pilares, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilidade, ela de fato empodera o dono do dado, esses princípios, mas ela traz para a dinâmica de negócio uma dinâmica, ela traz ingredientes vitais para uma dinâmica melhor de negócio. Então, por exemplo,
Tenho o princípio da transparência. Bom, informações claras, precisas e facilitadas e acessíveis para o dono da informação. Então, eu tenho aqui uma oportunidade enorme de me relacionar melhor com o meu cliente. Por quê? Ele tendo acesso ao dado que eu tenho dentro da minha empresa, ele vai precisar de um portal, ele vai precisar de um lugar para se comunicar comigo. Quando ele vem até a mim, é uma oportunidade que eu tenho de entender ele melhor, de tratar ele melhor, de estreitar o relacionamento com ele e conseguir ter sucesso em outras ações comerciais com ele. Então, se a gente olhar a transparência pelo jurídico, a gente vai ter ali um portal limitado a mostrar, com uma query por trás, né, limitado a mostrar aquilo que eu transaciono e não pensar que, já que ele vai até ali, consumir meu dado no digital, é mais um ponto de interação que eu tenho com ele e mais uma oportunidade de relacionamento que eu tenho com ele, de me aproximar e conhecer melhor ele. Então, esse é um exemplo que eu cito, dado o tempo curto que a gente tem aqui, para poder entender que a lei vai muito além do jurídico, né? Bom, e quais são os direitos do titular? Eu já disse um pouquinho. Então, os direitos do titular é, de fato, ele exercer a posse como dono daquele dado. Então, ele tem o direito de confirmar a existência de tratamento simplificado, imediata, em até 15 dias por declaração completa. O que significa isso? É o seguinte, você tem que dar transparência para ele do dado que você transaciona sobre ele. Numa das empresas que eu implementei agora, a LGPD, a gente acha que isso está distante, mas a gente teve agora, na primeira semana do ano, 300 chamados de clientes querendo saber quais dados tinham sobre ele lá dentro, como armazenava, o que faz com o dado dele e quais são a proteção que tem no dado dele. Veja, imagina, essa empresa ainda não tem um sistema automatizado para fazer isso, não tem um portal. Imagina, a empresa toda está tendo que se mobilizar para poder atender esses 300 chamados, porque tem que atender em 15 dias, né? Mas, Magno, me disseram que a punição só pode ser a partir de agosto, mas a lei já está contando. Então, a punição pela NPD pode vir em agosto, mas esse cara pode mover um processo na sua empresa, contra a sua empresa, baseado no que a lei já está em vigor. Então, todos esses direitos, acesso aos dados, correção de dados inexatos, anonimação do dado, a portabilidade, ele fala, eu quero transferir esse dado de você para um outro fornecedor que eu tenho melhor relacionamento. Pode também. Eliminação dos dados, informações sobre compartilhamento, informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento, revogar o consentimento e revisão das decisões. Então, assim, olha o tanto de direito que o dono do dado tem. De novo, por um lado, isso protege o dono do dado, mas protege também a empresa. E aqui é uma grande oportunidade de você se relacionar melhor. Porque a partir do momento que você, na vanguarda, olha, minha empresa já está adequada à LGPD, olha o que a gente já está fazendo com o seu dado, olha o carinho que a gente tem com o seu dado, olha a segurança que a gente coloca no seu dado, com certeza é uma oportunidade de fidelização e de aproximação desses clientes, ok? E esse é um calcanhar de Aquiles para a maioria das empresas que eu estou tendo experiência de implementação, que nenhuma, assim, para não falar nenhuma, de 100% das empresas, projetos que eu já toquei de LGPD e que estou tocando, 1% só tinha uma política de tratamento e eliminação de dados. Pois bem, agora vai precisar ter. E aí tem uma questão que ela conflita com o período que esses dados têm que ficarem armazenados em outras questões legais, em outras leis. Então, tem uma sensibilidade enorme aqui nesse tratamento e eliminação dos dados, e aqui é, de fato, o advento tecnológico que vai conseguir ajudar as empresas a resolverem. Tem uma parte jurídica, que é uma parte de entendimento das leis concorrentes, mas uma parte de tecnologia, porque se eu não fizer isso de uma maneira automatizada, eu não vou conseguir responder ao direito do dono do dado, do titular do dado. Isso vai trazer um problema para mim. Ok? Bom, a parte de segurança, né? Se as empresas ainda não têm, elas vão ter que subir muito aí o bastão da segurança. Mas mais do que isso, a gente fica falando assim, pô, mas eu vou ter que investir muito em ferramenta, né? Vou ter que fazer muitas automações. Isso talvez não seja uma verdade para o seu negócio. Agora,
o maior problema de incidente de segurança que a gente teve até agora de LGPD foi em relativo a processos e procedimentos dentro das áreas. Então, por exemplo, a gente teve um incidente agora com o Albert Einstein, que vazou dados de todas as pessoas que já contraíram Covid, porque eles estavam trabalhando num convênio com o Ministério da Saúde. Por que vazou o dado? Porque um desenvolvedor chumbou em uma das ferramentas que eles usam para poder fazer desenvolvimento, chumbou ali no código o login e senha que dá acesso a esses dados. Então, isso deu visibilidade para outros desenvolvedores, essa informação acabou vazando e os dados das pessoas que têm Covid acabaram vazando. Então, veja, o maior probabilidade de incidente está relativa a processos e procedimentos. E isso é algo que a gente tem que se debruçar desde o início do projeto, né? Porque senão a gente vai ter falhas que nenhuma ferramenta vai pegar. E toda vez que acontece um incidente, eu tenho que obrigar, eu sou obrigado a comunicar. Eu tenho que comunicar primeiro a NPD e logo em seguida comunicar às pessoas que eventualmente teve vazamento de dados. A Enel fez isso há poucos meses atrás, né? Já comunicou às pessoas, mesmo a NPD ainda não está em pleno funcionamento, mas já comunicou às pessoas sobre isso. E isso quem faz é o DPO. Então há essa previsão e também a questão de transferência internacional de dados. Toda vez que eu transfiro dado para uma empresa em algum outro país que tenha a lei lá, geral de proteção de dados, eu tenho que conversar com ela. Então, ok, está mitigado, mas eu preciso fazer essa adequação. Agora, quando não tem lá essa previsão naquele país, a gente tem um problema grave. E a gente precisa tratar com maior severidade isso, para que a gente não tenha problema. Então, como eu disse, a NPD, ela pode, ela vai multar a partir de agosto. Isso ainda vai ser detalhado, né? Quais são como uma empresa descumpre, mas, como eu disse lá também, lá no espírito da lei, a boa-fé é um dos espíritos dessa lei. Então, se você der transparência, falar que está tratando, expor seu risco, muito provavelmente você nem advertido vai ser. Esse é o ponto. Por isso que já tem que estar trabalhando a LGPD, né? E podem ser multas até 50 milhões de reais. Mas o maior problema aqui é a exposição da marca, né? E a perca de clientes, eu acho. Então, a gente tem alguns parâmetros, a lei já traz alguns parâmetros e critérios para a aplicação dessas sanções. E aí, como eu disse, a boa-fé do infrator, a cooperação, são pontos positivos nessa lei, mas a reincidência também é um calcanhar de Aquiles. Então, são esses pontos, e a NPD ainda, até agosto, ela tem que publicar uma circular dizendo, especificando como é que ela vai aplicar essas sanções, tá? E aí, a gente traz aqui uma trilha de como a gente adapta uma empresa a essa nova lei. Então, a gente passa primeiro pela conscientização dos colaboradores, dos tomadores de decisão. Sem isso, nenhum outro ponto, nenhum outro entregável dessa trilha se sustenta. A gente tem que fazer um data mapping, um fluxo de dados, de todo o seu arcabouço de dados. Então, precisa de muita competência tecnológica, que é o que a Alan vai falar daqui a pouco para vocês. As definições de base legais, como eu expliquei. A partir disso, entender gap analysis, implementar todos os relatórios de comunicação à NPD e aos consumidores, LIA, DPIA, enfim, tudo o que a lei prevê. Fazer toda a análise e ajuste de processos e também das bases contratuais, de todos os contratos que vocês têm. E o pilar 7 é a automação e o fechamento de tudo isso, que é a adoção de sistemas e tecnologias. E para isso, né, para que a gente possa explorar esse tópico que sustenta toda essa trilha, eu vou convidar o Alan agora aqui para o nosso segundo painel, e ele vai agora complementar aqui minha apresentação, e no final, novamente, a gente responde as perguntas que eventualmente vocês tenham aí no chat, ok? Obrigado por enquanto. Vai lá, Alan, com você. Alan? Boa tarde a todos. Então, pegando um gancho do que foi dito até o momento e dando sequência,
abordando agora um ponto de vista um pouco diferente, né? Um ponto de vista relacionado a soluções sistêmicas e respondendo principalmente a pergunta, né? Por que a LGPD requer a adoção de novas tecnologias para as empresas? Então, eu vou falar um pouco a respeito disso. Bom, meu nome é Alan Monteiro, sou o diretor da Vero Security, uma parceira da Romini, e consultoria especializada em soluções de SAP GRC e Identity Management, das quais sou especialista também. Nos últimos 12 anos, tenho planejado e implementado diversos projetos relacionados à governança e conformidade em empresas de diferentes tamanhos e segmentos. Além disso, sou graduado em Tecnologia da Informação e também tenho formação de MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Bom, então por que é tão importante, né, assuntos relacionados à questão de proteção de dados e privacidade? Primeiro, né, a proteção de dados, ela vem sendo, né, e a cada dia mais, uma das principais preocupações dos consumidores, né? E outro ponto também, né, cada vez mais o vazamento de dados em empresas de diferentes segmentos aí vem ganhando as manchetes e também prejudicando o resultado financeiro das empresas. E nesse caso temos exemplos bem atuais até, né, como vazamento de dados de usuários do Facebook, vazamentos do Google. Em 2020 tivemos um caso que foi bastante conhecido pelos brasileiros também, né, que é a questão aí o case da Cyrela, que inclusive foi multada, né, por ter infringido a Lei Geral de Proteção de Dados, e assim por diante, dentre outros cases aí que a gente poderia estar abordando aqui. Então, assim, com relação à LGPD, com a regulamentação, os clientes, eles, de fato, voltam a ter o controle total de seus dados, o que não vinha acontecendo anteriormente. E com isso, as empresas elas precisam se estruturar. E aí, quando eu falo se estruturar, aí a gente tem que lembrar de situações, né? A gente costuma falar bastante na área de tecnologia da informação que toda solução sistêmica, né, para que tenha sucesso, qualquer tipo de solução que você implante dentro da sua empresa, para que ela tenha sucesso, você precisa não somente enxergar questões sistêmicas, ou, no caso da LGPD, questões jurídicas, né? Mas precisamos ter uma visão 360 e contemplar todos os pontos, como treinamentos, engajamento de pessoas, preciso considerar soluções sistêmicas que realmente tragam benefícios e atendam às necessidades da empresa, sempre, e também estejam alinhadas aí a questões de conformidade, como políticas, procedimentos, processos, a governança, né, precisa estar bem estabelecida, e com isso tudo, construir, de fato, uma relação de confiança com os nossos clientes, que é o que a LGPD, e é um dos principais pontos aí que a lei traz, né? Os clientes eles precisam sentir confiança com relação aos seus dados, a forma como os seus dados estão sendo tratados dentro das nossas empresas. E aí, pegando um pouco o gancho do Magno, né, e só que trazendo uma abordagem um pouco diferente, né, a ideia aqui é falar um pouco mais sobre soluções sistêmicas. Eu trouxe esse quadro, a gente poderia até fazer uma tese de mestrado em cima desse quadro, né, trazendo aí os principais pilares da LGPD. Nesse primeiro, a questão aqui dos titulares, dos direitos dos titulares. Então, o Magno falou bem na apresentação anterior, no primeiro painel, que o titular ele tem total acesso aos seus dados. Então, ele pode ser informado, pode restringir, ele pode ter o direito ali de portabilidade desses dados, retificação, contestamento e assim por diante. Então, quando a gente fala em soluções sistêmicas para atender a esse quesito da LGPD, eu preciso ter uma solução que me permita receber essas informações do meu cliente, né? O que acontece? Eu sei que a lei ela exige, tem ali, né, um item falando que os titulares eles têm o direito sobre seus dados e aí vem uma questão, como sistemicamente eu consigo atender a esse ponto da LGPD, de que forma, por qual plataforma eu vou disponibilizar
aos meus clientes para que eles possam acessar essa plataforma e dizer, olha, eu estou dando consentimento sobre essas informações, essa eu não quero que seja disponibilizada, e ao dar o consentimento também sobre as suas informações, é importante a gente sempre lembrar, né, que uma vez que o cliente ele deu o consentimento sobre seus dados, a empresa também precisa dizer o que ela vai fazer com esses dados, né? Então quer dizer, se existir porventura aí 80, vamos dizer aí, 80 campos, né? Já passando para o próximo item, os dados pessoais. Se existirem porventura aí 80 campos relacionados à identidade daquele cliente e eu preciso ter o consentimento para a utilização desses 80 campos, né? Se sim, eu tenho consentimento para realizar quais processos, né? Isso pode ser tanto sistemas SAP, não SAP, a gente pode estar falando aí em questões de infra. Então, quer dizer, os dados dos nossos clientes, os dados sensíveis, eles requerem, né, a questão aí do consentimento, e a empresa, uma vez recebendo esse consentimento, ela precisa dizer para qual finalidade esses dados serão utilizados. Então, aqui, eu também tenho uma necessidade sistêmica, né, para poder gerenciar todas essas informações, o input dessas informações para dentro da minha empresa e dizer para os titulares dos dados de que forma eu vou trabalhar esses dados dentro da minha companhia. Seguindo adiante, eu tenho o processamento legal, então é um embasamento jurídico sobre todas as questões que envolvem a LGPD dentro da empresa. Da mesma forma, às vezes a gente, quando pensa em soluções sistêmicas, eu tenho escutado bastante no mercado o pessoal falando, olha, eu já tenho uma solução que atende a LGPD, tendo 100% a LGPD como uma solução sistêmica única, né? Aí tem alguns pontos, né? Porque a LGPD, como vocês observam nesse slide, ela tem várias frentes. Então, quando a gente fala de soluções sistêmicas, eu tenho uma solução sistêmica para atender cada objetivo. Falei da necessidade de uma solução para tratar o input das informações e consentimento dos titulares. Na sequência, falei aqui a parte do tratamento dos dados, a gente vai aprofundar um pouco mais a respeito disso. Eu também tenho uma parte legal, uma parte jurídica que precisa ser tratada também, eu vejo, a nível sistêmico. De que forma você vai fazer o link dos seus requisitos legais com os itens que você tem dentro da sua empresa? De que forma eu vou auditar, monitorar, controlar essas informações dentro da empresa? E aí é importante mencionar, né, estar em conformidade, estar em compliance, não quer dizer manter a conformidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Ao implantar uma solução, seja ela qual for, nesse contexto da LGPD, umas soluções sistêmicas para a LGPD, o trabalho não termina, eu preciso manter a empresa orgânica. A todo momento estão ocorrendo mudanças, e eu preciso acompanhar essas mudanças. Então, uma solução sistêmica também para poder atender questões de processamentos legais, ela se torna bastante interessante, até mesmo para fazer todos esses links que eu falei, link da regulamentação com o risco que você está correndo, com o controle que você implantou dentro da sua empresa, para atender aquele quesito da regulamentação relacionado a vazamento de dados ou a utilização inadequada, e assim por diante. Passando adiante, eu tenho as demonstrações de conformidade, já falei um pouco, está diretamente ligada aí à questão de processos legais, mas aqui a gente aprofunda um pouco mais em questões como governança corporativa, definição de papéis e responsabilidades, definição aqui de políticas, procedimentos, código de conduta, tudo isso precisa estar registrado dentro da minha empresa, né? E a gente vê situações também onde, assim, não basta você ter tudo isso mapeado numa planilha de Excel e começar a fazer controle em cima de gráficos, dashboards que você eventualmente vai gerar por arquivos em Excel. Os dados, eles realmente são bastante grandes, e fazer uma gestão de riscos ou controles em planilha é muito trabalhoso. E aqui também tem um ponto forte que uma solução sistêmica, por exemplo, de gestão de riscos corporativos ou uma ferramenta
que permita você fazer um procedimento de Control Self-Assessment, o teste de efetividade dos seus controles aplicados para processos relacionados à LGPD são bastante interessantes nesse contexto aqui de demonstrações de conformidade. Na sequência, temos a questão das notificações, das violações, né? O Magno falou um pouco a respeito disso, eu não vou aprofundar, mas de que forma podemos notificar, né? Se eu não tenho soluções sistêmicas que me permitam nem ao menos saber aonde os dados sensíveis ou pessoais dos meus clientes ou colaboradores estão dentro da minha empresa. Então, assim, soluções que te permitam realizar um inventário, controlar, saber exatamente onde essas informações estão, gerar logs de utilização dessas informações, e se houver algum tipo de vazamento ou visualização de dados que não deveriam, se você tiver uma ferramenta que te permita, que notifique para você situações como essa, ajuda muito. Por quê? A GDPR, na Europa, ela fala em 72 horas para que as autoridades tomem conhecimento sobre qualquer tipo de violação que ocorra. E aqui no Brasil, o termo é um tempo razoável, né? Agora, se você não tem nenhuma ferramenta que te sustente nessa questão aqui de notificações, pode ter certeza que você não vai conseguir atender nenhuma nem outra, né? O trabalho realmente é bastante grande nesse sentido, né? Na sequência, temos a prestação de contas, onde eu tenho o DPO e também a necessidade de gerar relatórios, reportes obrigatórios, aí, como o LIA, o DPI, o relatório de avaliação de impactos, evidências das conformidades. Então, assim, o DPO ele tem uma tarefa que é fundamental dentro desse contexto todo, né? E para que o DPO consiga realmente ser eficaz nas análises, no acompanhamento, no monitoramento, na comunicação com as áreas envolvidas, né? Temos bastante áreas que acessam dados sensíveis de colaboradores, né? Como, por exemplo, a área de marketing, a área de vendas, né? A área de comunicação interna, a área de suprimentos, são todas áreas que, por necessidade do processo, necessidade do negócio, acabam tendo contato com dados sensíveis que agora precisam ser consentidos ali pelos titulares. Então, como que o DPO vai fazer todo esse trabalho sem ter uma solução que te permita, né, que lhe permita realizar a distribuição de políticas, procedimentos, workflows, onde ele possa registrar as interações que ele teve com as áreas envolvidas ou com as pessoas envolvidas, que garanta ali restrições relacionadas aos acessos, que dê autonomia para que ele possa pesquisar quais dados foram consentidos ali pelos titulares. Então, e o principal, né, um relatório que lhe permita realizar uma análise de impacto, anexar evidências, fazer análises, né? Então, assim, percebam, a tecnologia ela está diretamente ligada a todo esse conceito. LGPD não é apenas uma ação jurídica que você precisa adotar dentro da sua empresa, mas é uma ação jurídica, uma ação em processos, definição de processos, engajamento de pessoas e principalmente TI, tecnologia dentro da sua companhia. Então, ok, falei um pouco de uma forma geral, agora pegando todos esses itens e centralizando em 4 pilares, como que a gente pode se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Resumindo todos os pontos, eu tenho a certificação, a necessidade de consentimento, de obter o consentimento do uso dos dados, na sequência, o processar as solicitações dos titulares, essas solicitações podem ser para inibir um dado, eliminar os dados, né? Ele pode ter esse direito e assim por diante. Na sequência, a conformidade com a LGPD, ou seja, eu estou plenamente atendendo aos requisitos da LGPD, em questões de processo, políticas, sistemas,
como que eu consigo mensurar, que tipo de indicadores eu consigo gerar, como eu gerar esses indicadores, né, para mim poder conseguir ter esse tipo de informação. E, por fim, um inventário de dados corporativos. A LGPD é bastante clara nesse sentido, né? Precisamos saber exatamente onde esses dados estão transacionando dentro da nossa empresa. Então, passando um pouco adiante, o que é necessário, então? Quando a gente fala em consentimento do uso de dados, o que é necessário em relação à TI? Primeiro, prover autonomia aos seus parceiros de negócio e transformar a experiência do uso de dados nos canais digitais. Então, o que eu quero dizer com isso? O titular do dado, ele precisa ter autonomia e, novamente, as empresas precisam disponibilizar soluções sistêmicas que permitam a esse titular do dado a dizer para a empresa o que ele realmente permite em termos de dados pessoais e o que ele não permite. Esse titular do dado, ele precisa ter autonomia ao seu perfil interno dentro da companhia, as restrições, né? Esse serviço, ele precisa ser um serviço de self-service, né? Então, já temos soluções sistêmicas que atendem esse tipo de requisito, gerenciar os opt-ins, opt-outs dos consentimentos do uso de dados, na sequência, no processamento das solicitações dos titulares, precisamos gerenciar as solicitações dos acessos desses titulares, né, com níveis de aprovações específicos, habilitar os workflows para os registros das atividades do processamento, análise de impacto, que é uma atividade do DPO, né, as análises de impacto relacionadas à privacidade, esse é um dos relatórios que precisam ser gerados, né, automatizar a coleta, geração e entrega dos relatórios. Na parte de conformidade, né, eu preciso me certificar de que existam pessoas responsáveis por cada privacidade, eu estou falando de governança, a gestão desses dados, de que forma eles estão sendo geridos, qual que é a entrada desse dado, de que forma estou tratando e de que forma estou posteriormente disponibilizando ou descartando essa informação após todo o ciclo de vida dos dados do titular, classificar seus dados quanto à sensibilidade de outros critérios, proteger adequadamente as aplicações dos dados. Então, são todos itens aí relacionados à conformidade. Em questões de inventário, outras soluções, descobrir, né, e correlacionar todos esses dados, seja sistemas SAP, não SAP, seja a nível de infraestrutura, a nível de aplicação, soluções on-premise, ou seja, está dentro da sua casa, ou soluções que estejam na nuvem. Então, a LGPD, ela abrange todos esses itens, né? E aí, os envolvidos, eu tenho aqui o encarregado, que é o DPO, né? Aqui no Brasil ele veio com o nome de encarregado, e as áreas envolvidas em cada frente dessa, marketing e vendas, tratando ali o consentimento, um sistema, uma solução sistêmica que beneficie, né, as áreas de marketing e venda, com relação ao consentimento de dados. Na parte aqui de processamento, eu tenho os controles o time de controles internos, gestão de riscos e as operações, tais como RH, suprimentos. Então, percebam, quando a gente fala de avaliação de impacto, workflows, a forma como essas informações vão se relacionar, eu acabo envolvendo as principais áreas de conformidade dentro da empresa, né? E na parte de conformidade, aí eu tenho a área de conformidade novamente, a área de segurança da informação. E por fim, eu gostaria de passar aqui os 4 pilares para a proteção de dados, né, de uma forma mais eficaz. Então assim, esse slide ele é talvez o mais importante aqui da apresentação, tá, pessoal? Porque ele traz uma visão em 4 pilares para adequação completa, eu diria, à LGPD. Então, novamente, a LGPD não é só jurídico, processo ou soluções sistêmicas, tá? Temos 4 pilares fundamentais que trazem necessidades, e aí quando a gente pensa em soluções sistêmicas, eu preciso contemplar todos esses 4 pilares, que são a parte de segurança da informação, onde eu tenho aqui assuntos como governança de acesso, gestão de identidades, né? A parte de engajamento dos nossos clientes, então é nesse pilar que entram as questões de consentimento e preferências desses
desses clientes com relação aos seus dados pessoais. O pilar de gerenciamento de dados, onde após receber o consentimento, é onde eu vou tratar essas informações. Então, é o mapeamento da privacidade, eliminação, bloqueio, fluxo dos dados, acessos, né, transferências. E, por fim, o último pilar, que é a governança da privacidade. E aí é onde entram as áreas de conformidade, gestão de riscos, controles internos, com o mapeamento de riscos inerentes aí à regulamentação da LGPD, os requisitos, qual que é a probabilidade de impacto de um risco de vazamento de informações ocorrer. Então, tudo isso entra no pilar aqui de governança de privacidade. Então, em segurança dos dados, alguns exemplos, tá, de soluções sistêmicas que temos, são esses, que algumas ferramentas aí, soluções, a gente até vê em outros contextos, mas quando a gente fala em LGPD, segurança dos dados, é inevitável falarmos de proteção de acessos, definição adequada de acessos, gestão da identidade dos nossos clientes, colaboradores, soluções que me permitam identificar desvios relacionados ao processo, que me permitam realizar análises de riscos em tempo real, seja de acessos ou seja de tabelas. Então, são alguns exemplos aqui relacionados à segurança de dados, né, onde eu tenho aí algumas ferramentas já conhecidas e outras ferramentas que são novas no mercado e entram para poder ajudar na adequação à LGPD. Falando dos outros 3 pilares, engajamento, gerenciamento de dados e governança de privacidade. É uma combinação, na verdade, quando a gente pensa em soluções sistêmicas para essas 3 últimas frentes, é uma combinação entre essas 3 camadas, e eu basicamente falo aqui de front-end e back-end. Né? Front-end, a interface sistêmica para o usuário final, e o back-end é o que está por trás, ou seja, recebi, nesse contexto, né, recebi um consentimento ou uma informação de preferência de perfil de um cliente pelo front-end, trouxe para dentro de casa, está dentro do meu back-end, preciso trabalhar aqui na operação dos dados, na governança e na segurança de todas essas informações. Então, falando um pouco mais sobre front-end, o que eu preciso em termos de soluções sistêmicas, né? Eu preciso de ferramentas que realmente permitam que esses clientes, seja em qual solução sistêmica for, né, ele tenha preferência sobre os seus dados, possa configurar o seu perfil. Aí quando a gente fala de dados pessoais, eu estou falando aqui de primeiro nome, estou falando de e-mail, gênero, localização, gostos, interesses, né? O cadastro desse cliente dentro da minha empresa, ele precisa ser devidamente processado e precisa ter um consentimento ali. O relacionamento aqui, nesse contexto, estamos falando tanto de um relacionamento B2C ou B2B, independente, tá? E soluções sistêmicas eu falei. Então, tudo isso precisa ser centralizado dentro de uma plataforma que realmente seja eficaz e traga uma segurança para os nossos clientes. Então, esse é o primeiro ponto. O front-end com os usuários, com os clientes que vão consentir sobre suas informações pessoais. E, por fim, eu tenho um back-end, né? Após receber essas informações, eu preciso trabalhar nesses dados, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho soluções eu preciso ter soluções com front-end amigável, com interfaces, né, que me permitam gerar gráficos, análises, relatórios, consolidação de informações. Quando a gente fala em soluções que estão dentro do meu back-end, essas soluções elas precisam fazer correlações dos dados pessoais, precisam ter registros, né, logs de acesso que possam ser verificados posteriormente. Uma das soluções aí que ajudam muito são soluções que te permitem até mesmo ocultar dados que são sensíveis, né? Às vezes você tem área de suprimentos, área de RH, que precisam fazer uso daquelas informações, mas não de todos os dados cadastrais do colaborador. Então, a gente pode, de repente, ocultar algum campo para que nem todos os campos possam ser visualizados, e se for visualizado algum campo indevido, a solução precisa também
ser capaz de identificar quem foi o usuário, qual informação foi visualizada indevidamente, né, e não somente dizer se o usuário acessou ou não uma ação, né, mas sim dizer qual foi a informação visualizada de forma indevida. Aí falando um pouco de privacidade aqui, governança, para a gente finalizar, soluções sistêmicas para a parte de consentimento, tratamento de dados, ok, mas além dessas duas soluções, eu também preciso ter soluções sistêmicas que trabalhem na parte de governança, que tragam para você registro dos regulamentos, que possam fazer uma gestão eficaz com as políticas que forem definidas dentro da sua empresa para tratar questões relacionadas à LGPD, ferramentas que te permitam realizar registros de atividades e de processo, avaliação de impacto tanto na proteção de dados quanto nos negócios, né, de segurança, avaliação e mitigação dos riscos, trabalhar na estrutura de controles e assim por diante. Então, assim, pessoal, aqui até pelo tempo, eu não falei nenhuma solução específica. A ideia aqui é trazer mais a importância da tecnologia dentro do contexto de LGPD. Então, percebam que soluções sistêmicas, elas são tão importantes quanto as definições jurídicas ou as definições aí de processos. Então, novamente, quando a gente fala em LGPD, o que precisa ser pensado é de uma forma geral, e você precisa procurar abranger aí tanto questões relacionadas à parte jurídica, processos, sistemas e também engajamento de pessoas, onde precisamos treiná-las, né, fazer toda a orientação necessária para a utilização correta dos nossos processos e ferramentas que vão ser implantadas dentro da sua empresa. Então, a Omni, ela traz uma solução bastante completa nesse sentido, né? E percebam, a gente não está falando apenas de soluções jurídicas ou soluções sistêmicas, né? Eu tenho visto no mercado muitas empresas vendendo soluções sistêmicas como se apenas a solução sistêmica fosse atender a todos os requisitos da LGPD, e isso não é verdade, tá? Quando a gente fala em LGPD, eu preciso garantir que todos esses pontos que estão na tela tenham que ser atendidos. E é exatamente essa solução multimodular que a Omni traz para seus clientes, atendendo tanto a parte jurídica, a consultoria jurídica, o ajuste dos processos que precisam ser definidos, melhor ajustados, né? A estruturação de dados, eu estou falando de mapeamento dos dados. Então, a primeira pergunta é: quais são os dados sensíveis? Onde esses dados estão distribuídos dentro da minha organização? A gente precisa ter esse mapeamento todo, eu preciso saber onde esses dados estão. E aí, o quarto pilar são as soluções sistêmicas, para poder atender a todos esses pontos. Então, soluções sistêmicas vão atender tanto a parte de dados, processos, e sempre embasado em soluções jurídicas. Então, a solução Omni, ela realmente é bastante completa. Ela atende a todos os 4 pilares que são fundamentais para a aderência completa à LGPD. Pessoal, aí eu vou abrir para perguntas. Tanto eu quanto o Magno estamos à disposição. Eu acho que só um lembrete, Alan, antes, caso que não foi o caso aqui, né, mas se a gente tivesse mais perguntas, a gente responderia depois, mas também o e-mail de atendimento, que é o e-mail que vocês veem na tela, da Omni, está à disposição para dúvidas futuras ou para contato relativos a esse webinar, saber um pouco mais sobre a LGPD, conhecer um pouquinho da nossa solução. E a gente também, tanto eu, né, quanto o Alan, estamos à disposição também para poder apoiá-los e trocar informação a respeito, ok? Temos aqui no chat, Alan, uma pergunta, já que está fresquinho o seu aqui, já vou fazer a pergunta então para você, Alan. Bom, tem uma pergunta aqui, anônimo: a necessidade das empresas de se adaptarem à lei e de gerirem com eficiência e segurança os dados pessoais pode gerar uma corrida para a atualização de seus sistemas, como o próprio SAP, e para a migração para a cloud. Já há indicativos disso no mercado? Você já está vendo isso, Alan? Responde você e depois qualquer coisa eu complemento.
Claro. Sim, eu já estou vendo sim, pessoal. A própria SAP, como foi mencionado, ela já está com uma iniciativa muito forte relacionada à LGPD e essas soluções elas têm um viés muito forte em novas soluções cloud. Tá? Antigamente, né, o pessoal falava muito sobre isso, né? Antigamente se falava, vai ter, as empresas vão migrar para soluções cloud ou não, né? E aí o pessoal até brinca, não, agora a pergunta é quando, né? E de fato eu tenho visto bastante movimentação relacionada a isso, até porque assim, quando a gente fala em soluções on-premise, que são soluções que estão dentro de casa, né? Elas têm ali uma certa integração, tudo, né? Você tem processos definidos, transaciona ali dentro. Só que, assim, a tecnologia e a tendência para a cloud, ela vem sendo cada vez mais forte. E várias empresas estão migrando. A gente tem visto aí soluções SAP sendo implementadas 100% em cloud. Tá? Então, sim, eu tenho visto bastante, o mercado se movimentando bastante em relação a isso. Agora, nessa pergunta, complementando, Alan, você, o que a gente está sentindo no mercado aí, né, nos projetos que a gente está implementando, é que quem iniciar agora já está atrasado, né, para que tenha a empresa em conformidade com a lei antes dos órgãos começarem a gerar suas punições, mesmo com o advento de que pode ser movido um processo contra a empresa. Agora, a gente acredita que vai haver um aquecimento, né, muito grande, já está havendo e vai haver um aquecimento muito grande próximo de agosto desse ano, porque as empresas estão aí numa zona de conforto que não existe nesse momento, porque a lei já está em vigor. Como eu disse, tem um cliente nosso que só na semana passada recebeu 300 chamados de consumidor para poder responder relativo aos seus dados dentro da LGPD. Então, pessoal, está aquecido e tende a ficar mais. E pegar projetos aí em concorrência com o que está acontecendo no mercado com esse aquecimento vai ser bem complexo conseguir boas empresas para poder fazer isso. Tem uma outra pergunta: o que uma empresa que detém e opera dados inseridos por terceiros em uma plataforma pode fazer para que se tenha segurança de que os titulares dos dados consentiram com a inserção destes dados, né, por terceiros em tal plataforma? Então, o que uma empresa detém... bom. Você vai falar, Alan, sobre a plataforma? Eu complemento sobre a lei, qualquer coisa. Não, perfeito. A plataforma, se eu entendi bem a pergunta aí, se ela atende terceiros também, é isso, né? Isso, dados de terceiro, correto. Tá, não, perfeito. Sim, a plataforma, eu tenho visto no mercado algumas plataformas que já existem plataformas, tá? Isso tudo que eu falei, assim, eu falei das necessidades, procurei não aprofundar em ferramentas, até porque o tempo é bastante curto, né? Mas já existem soluções que te permitem a ter o consentimento, né? A fazer a captura ali do consentimento, tanto de pessoas, clientes, quanto terceiros também. Os terceiros precisam ser contemplados dentro dessa solução. Lembrando que tem plataformas que fazem isso, mas requer também um ajuste de contrato, requer um ajuste de processo, né, e requer um ajuste de segurança também nesse transacional. Então, como o Alan disse na apresentação dele, veja que a abordagem de implementação da LGPD ela é complementar, ela não é de uma competência só. Então, a plataforma dá essa possibilidade, mas a gente tem esses outros ajustes que são necessários para que isso esteja andando dentro em compliance LGPD. Bom, a pergunta aqui para mim agora, se eu tiver dados históricos de clientes antigos guardados em minha empresa em planilhas, em formulários físicos em papel, sem o devido controle, conforme as regras da LGPD, eu posso ser penalizado? Excelente pergunta, Léo. É o seguinte, todo e qualquer dado relativo à pessoa, esteja ele armazenado ele onde for, se eu não der o devido tratamento, eu posso sim ser penalizado. Então, por exemplo, empresas que têm dentro da sua planta arquivos com fichas de colaboradores, né, com fichas de funcionários.
e lá tem exame médico, e lá tem dados, outros dados sensíveis, você precisa aplicar, né, um procedimento para ter acesso a esses dados. Bom, primeiro você precisa mapear, depois entender se tem processo, organizar procedimento também para isso e também vir com a abordagem de segurança, né? Tá nisso num lugar que o acesso seja restrito, bem informado, enfim. Então, sim, desde o arquivo morto, né? Desde ficha até o dado que está numa planilha, também no e-mail de uma pessoa, também você é corresponsável. Eventualmente, esse dado, se ele for exposto, né, ou esse dado, se ele receber algum daqueles tratamentos que a lei exige, sem que esteja mapeado na LGPD, sim, você vai ser punido. Por isso que a abordagem de implementação da LGPD, ela precisa ter todas aquelas competências que o Alan colocou aqui, e a gente trouxe até uma trilha para poder fazer isso lá em 7 steps. E a gente está à disposição para poder esclarecer mais dúvidas a esse respeito. E acho que uma dúvida final aqui. Existe algum relatório que deve ser obrigatoriamente enviado ao órgão regulador da lei aqui no Brasil? Você quer falar, Alan? Eu falo depois? Acho que a gente pode, acho que você pode complementar também, né? Eu acho que a pergunta é até mais jurídica, na verdade, né? Quando a gente fala em termos de sistemas, né? Eu preciso, de fato, ter relatórios ali que são importantíssimos para que você possa saber se você está aderente ou não e também, principalmente, se houve alguma violação, se você está correndo algum risco de vazamento de dados ou não. Então, alguns relatórios que eu vejo são os relatórios de avaliação de impacto, são os relatórios de riscos e controles que você tem dentro da sua empresa, e tudo isso pode ser suportado por soluções que já existem no mercado, que te ajudam a fazer uma gestão de riscos mais eficaz, uma gestão de efetividade de controles que você tem aplicado dentro da sua empresa, e principalmente, né, a avaliação dos impactos, caso ocorram, né, incidentes relacionados a dados pessoais dos colaboradores ou clientes. E assim, só complementando, né, o que ela colocou, tem os relatórios formais, né, que a lei exige, que são esses conteúdos que o Alan colocou, LIA, DPIA, né, que são relatórios que eu preciso informar sobre geração de evidências sobre Star Compliance à lei, sobre riscos que eu estou exposto e que estou tratando, sobre ocorrências de vazamento de dados. Então, esses relatórios, a lei, quer dizer, o regulador, ele ainda vai especificar, né, como fazer isso, e vai ser papel do DPO comunicar ao órgão regulador, informar esses relatórios ao órgão regulador, além dos relatórios que eu tenho para tomada de decisão dentro da minha empresa, e também informar, ter relatório com o consumidor, né, tanto de transparência quanto de comunicação de vazamento de dados. Bom, me parece que não tem mais nenhuma pergunta, acho que a gente conseguiu responder todas. Alan, quer se despedir aí, depois eu faço o fechamento? Claro. Bom, pessoal, obrigado a todos pela atenção, obrigado a Omni pelo convite. Eu vejo, só para fechar, né, que de fato, muito já se falou sobre a LGPD e muito tem se falado, e o momento realmente é esse, as empresas precisam começar a correr atrás, né, entendendo aí qual que é o seu nível de maturidade, olhar para dentro, entender qual que é o seu nível de maturidade com relação à conformidade, entender de que forma ela está estruturada, né, a gente sabe que tem empresas que não tem nem ao menos uma área de controles internos ou gestão de riscos para implantada dentro da empresa, então tem empresas que ainda vão precisar implantar essas áreas para começar a fazer todo o processo, mas é isso, pessoal, contem conosco, meus contatos aí vão ficar à disposição também, e podem contar comigo aí para esse desafio relacionado à LGPD. Bom, obrigado, Alan, pela sua contribuição, pela sua explanação. É muito bom ter você aí para trocar conhecimento. Pessoal, é o seguinte, a LGPD, quem encarar a LGPD como uma obrigação legal,
Só vai ter como contrapartida burocracia e, custo, né? Agora, quem encarar a LGPD como uma oportunidade de reposicionar seu negócio, de melhorar seu relacionamento com o cliente, de trazer novas tecnologias, de estruturar áreas que vão dar governança, como foi o que o Alan disse, vai fazer da LGPD o que a gente diz aqui brinca aqui no senso comum, né? Do limão a gente vai fazer uma limonada, né? Então, a Omni está à disposição para poder apoiá-los, para poder tirar qualquer dúvida. Eu, Magno, também estou à disposição para tirar qualquer dúvida, trocar conhecimento, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe o avançar do horário e foi um prazer estar com vocês aqui esta tarde. Um forte abraço a todos e uma ótima semana a todos. Muito obrigado.